Olá, está começando o Religar Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos falar sobre a poética de Adélia Prado. E para falar sobre esse tema está aqui conosco Cleide Oliveira. Ela é doutoranda em Ciência da Religião em Juiz de Fora e já tem doutorado em Estudos de Literatura. Cleide, seja bem-vinda ao Religare. Olá, Flávio. Olá a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Esse seu doutorado em Estudos de Literatura foi na PUC-Rio? Sim, foi na PUC-Rio. Eu terminei em 2010, de 2006 a 2010. E agora... Agora eu faço Ciência da Religião. Ciência da Religião, para continuar se divertindo, porque achei divertido o doutorado. Que ótimo. Bem, e você? Já nos segue no YouTube? Procure por Religare Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal, marque no sino para ser sempre avisado, para você ser avisada quando um novo programa for ao ar. E nós temos também o Religare no formato podcast nas várias plataformas, como por exemplo Spotify. E você, gostando do programa, compartilhe o Religare com seus contatos. Cleide, sobre esse trabalho então que você fez lá na PUC-Rio, que foi a sua tese de doutorado, foi a partir dela que surgiu o livro O Brilho que a Razão Não Devassa, ensaio sobre a poética de Adélia Prado? Não foi sobre a tese? Não. A Adélia, eu trabalhei com ela no mestrado. Na verdade, sim. eu acho que tem um pouco mais tempo que eu trabalho com a Adélia. Trabalhei no mestrado, um capítulo, na verdade, porque no mestrado é uma tese teórica e a Adélia entra como uma espécie de estudo de caso sobre as relações entre erotismo e mística. Eu fiquei sabendo, sim, perdão, diga. Então, isso, erotismo e mística. Eu estudei o Jorge Bataille e o Otávio Paz, que são dois teóricos de mística e erotismo, né? E a Adélia entrou como um capítulo só final, mas eu já no início do mestrado, aliás, no final da graduação, eu já estava muito apaixonada pela Adélia e lendo bastante. Esse, então, é o começo do seu envolvimento com a obra de Adélia Prado? Sim, na graduação. Na graduação ainda. Que legal. Bem, então, conta para nós sobre esse livro, como é que você chegou ao livro? São muitos anos, né, que você se dedicou para produzir esse material, em torno aí de uns 10 anos, uma década para produzir esse livro. Sim, uma década. Acho que são 7 ou 8 ensaios, não tenho certeza mais agora. Mas são ensaios que eu fui escrevendo no decorrer de um tempo, de estudos, de pesquisa e de leitura muito intensa, né? Lia sempre muito, os livros todos rabiscados, os livros todos amassados, de tanto ler. E todos desses foram publicados como artigos, né? Em revistas, de maneira geral, revistas acadêmicas. E aí eu pensei assim, poxa, tanto material, assim, e tem tão poucos textos maiores, né, mais densos sobre a Adélia, achei que valia a pena publicar. Sem dúvida. Ficou um trabalho excelente. Eu gostei muito de conhecer o seu livro, né, O Brilho que a Razão Não Devassa. E a oportunidade, eu fiquei sabendo da sua publicação através de um congresso acadêmico ocorrido na Universidade Federal de Juiz de Fora, e foi daí que a gente logo organizou, falei com o nosso produtor, o jornalista Leonardo Apolinário, disse, olha, a gente precisa chamar a Cleide para conversar aqui no Religare. Como é que você identifica esse tema do religioso na obra de Adélia Prado, Cleide? Então, eu acho que tem várias camadas de religiosidade. Tem uma camada mais superficial, que a gente poderia dizer assim, que é uma camada a nível de temas e motivos, né? Você tem temas religiosos. As personagens, quando se fala em personagens da prosa, são personagens sempre muito religiosas, que perseguem mesmo uma experiência viva, religiosa com Deus, não apenas religiosa no sentido institucional, mas são pessoas que têm uma espiritualidade intensa e tem muitos motivos, né, muitas referências à vida religiosa, à oração, a festas, à igreja mesmo, ao frequentar a igreja. Então, tem esse tipo de religiosidade que diríamos assim, de superfície.
Mas, além disso, tem uma própria concepção da poesia, da literatura, da arte, né, de maneira geral, como religiosa. É uma coisa que a Adélia fala em muitas entrevistas, assim, é muito recorrente, e essa ênfase que ela dá que toda arte é religiosa. A poesia é religiosa a despeito da opinião pessoal do seu autor, né? O autor pode ser ateu, o autor pode ser agnóstico, mas ainda assim a poesia vai ser religiosa, porque há nela alguma coisa de epifânio, há na poesia alguma coisa que revela a Deus. Ela diz em alguns versos o seguinte: a poesia é rastro de Deus, né? São traços que Deus deixa nas coisas, né? E por isso ela revela o divino, revela a Deus. Tem uma entrevista dela que tem uma ilustração que eu acho fantástica, assim, né? Ela fala do abacaxi. Então, assim, o abacaxi é aquela coisa cascuda, aquela coisa indecifrável ali sobre a mesa. E você olha para o abacaxi e parece que o abacaxi está dado, né? Parece que o abacaxi não tem mistérios. Mas quando o abacaxi ele está representado na arte, né? Na poesia, na literatura de maneira geral, ou numa pintura, num filme, quando ele se põe como representação, como objeto de representação, ele se transforma. E aí é aquela coisa cascuda, que você não sabe o que é, assim. Ao mesmo tempo, tem alguma coisa de epifânico que te revela mais do real naquela figura. Então, eu acho que essa é a interseção da questão religiosa na Adélia. É mais do que apenas tema, é mais do que motivo. É Tem uma coisa mais vários, profunda. sim, há vários autores com os quais você dialoga para compreender esses temas em Adélia, mas um deles é o historiador das religiões, Mircea Eliade, né? Sim. Você utiliza inclusive desse conceito, né, do sagrado e profano, para compreender a Adélia. Como é que é, né, essa relação de Adélia e o sagrado? Então, assim, eu acho que uma coisa bonita e distintiva que tem na Adélia é que o sagrado ele está no mundo. É uma visão, eu não sou teóloga, mas me parece uma visão muito cristã, né, do mundo. O mundo é reflexo do divino. Então, há no mundo beleza, e essa beleza é sagrada. Ela nos remete ao sagrado e nos conduz ao sagrado. Então, o Michel Eliade vai dizer que o mundo se divide em sagrado e profano, e o sagrado, ele organiza, né? Que organiza, que tem a hierofania, que é a manifestação do divino, para organizar o mundo. Você tem ideias parecidas em alguns poemas da Adélia, mas eu acho que mais do que isso, eu acho que tem uma cosmovisão cristã na Adélia, de pensar o mundo como um lugar que é próprio do divino. Né? Só para fazer um contraponto, se você pensar, por exemplo, nos gnósticos, né, que tinham o mundo como um lugar mau, um lugar do mal, um lugar da perversão, um lugar deteriorado, assim, o cristianismo ele vai advogar para o mundo um lugar de beleza e do bem, né? Então, assim, há na Adélia essa defesa, né? Não só do mundo como um lugar onde Deus pode se manifestar, porque se manifestou na figura do Cristo, e se manifesta por meio da beleza, por meio da poesia, por meio da arte, e por meio da compaixão, que é uma coisa também muito forte nas poesias, e principalmente na prosa da Adélia, a questão da compaixão, né? Assim, a compaixão é uma forma de manifestação do divino. Não sei se eu fui clara, Sim, mas... sim. Quando você fala dessa relação do sagrado e a realidade, há um tipo de fusão entre o real, o cotidiano e a sacralidade da vida, a O compreensão de real sacralidade da vida. Você falou desse cotidiano, né? É, que eu ela acho que tematiza. sim, é no cotidiano
que o sagrado se manifesta. Não são grandes eventos, assim, tipo, eventos hierofânicos, como, por exemplo, um anjo que desce e sei lá, ou uma visão, uma coisa... Não, são pequenas coisas, né? São coisas, por exemplo, eu estou me lembrando de um dos livros dela que tem... o marido chama a esposa para ver passarinhos, muitos passarinhos que estão no quintal. Assim. Então, tem muitos passarinhos, se não me engano, o pardal, que é um passarinho mais simples, né? Mais humilde, e muitos ficam lá, assim, piando, ficam cantando durante muito tempo, e aquilo para eles é como se fosse uma dádiva divina, assim, é um reflexo do divino. Então, tem várias coisas. Eu gostaria, se você me permitisse, ler um trechinho ler um poema dela curtinho, onde isso aparece. Posso? Claro, será um prazer. Então, deixa eu colocar o óculos, porque senão ninguém enxerga nada. O poema se chama Registro e diz o seguinte: visíveis no facho de ouro jorrado porta dentro, mosquitinhos, grãos maiores de pó. A mãe no fogão atiça as brasas e acende na menina o nunca mais apagado da memória. Uma vez, banqueteando-se, comeu arroz com feijão, mais um facho de luz, com toda a fome. Perceba que não tem nenhum acontecimento extraordinário e nem maravilhoso. Tem uma mãe fazendo o jantar muito humilde, né? O mínimo, arroz com feijão, e um facho de luz. E a menina come arroz com feijão, mais um facho de luz. Esse facho de luz que é o divino, né? É o facho de luz que transforma o arroz com feijão num prato que é sagrado, que é um manjar dos deuses. Não no sentido de ser alguma coisa na qual o divino se manifesta. Então, eu acho que está por aí, né? Não sei se ficou claro, mas está por aí. Não, excelente. Vamos ter mais oportunidade de falar sobre a poética de Adélia Prado. Hoje, no Religar, eu converso com Cleide Oliveira. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos conversando com Cleide Oliveira. Nós estamos falando sobre a poética de Adélia Prado. A nossa convidada é autora do livro O Brilho que a Razão Não Devassa, ensaio sobre a poética de Adélia Prado. E você pode participar do sorteio desta obra escrevendo para a nossa equipe. O nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. Escreva e deixe seus dados para a nossa equipe participe do sorteio desta obra. Muito obrigado, Cleide, por disponibilizar esse livro, né, para os nossos telespectadores. Cleide, você falou logo no início da nossa conversa sobre o termo epifania, né, se dirigindo à obra de Adélia Prado, né, como que ela trata dessa questão da epifania. O que é o termo epifania? Então, o termo epifania, ele está ligado ao universo religioso, né, que seria uma manifestação do sagrado, mas foi apropriado também pela literatura, alguns autores, como James Joyce, Virginia Woolf, para designar um determinado momento, né, na obra, na linguagem, principalmente um enfoque muito forte na linguagem do texto, em que alguma coisa do real brilha, né? Alguma coisa brilha e se manifesta, alguma coisa, uma espécie é como se de repente caíssem as escamas dos nossos olhos e a gente visse alguma coisa a mais no real. E na Adélia, eu gosto de trabalhar com esse conceito, porque você tem uma mistura do termo. Então, você tem a epifania no sentido religioso, porque você tem manifestações do sagrado, manifestações do divino, né? De maneira geral, por exemplo, os livros em prosa dela, eles sempre terminam com um processo místico, assim, místico epifânico, onde a personagem experimenta tem uma experiência mística de revelação do divino, mas também tem muito dessa linguagem
que é a linguagem que faz, como eu disse, né, um pouco, mas que faz o real brilhar, né? Então, que faz uma faísca ali que a gente percebe, assim, poxa, mas estava aí e eu não vi, né? Sempre esteve aí. Por exemplo, o título do livro é um verso, não, aliás, não é um verso, é da prosa da Adélia. O brilho que a razão não devassa, quer dizer, há um brilho que a razão não devassa. E é esse brilho que são as poéticas, que é a poesia. A linguagem poética, ela tem um brilho, ela nos mostra um brilho que a razão não entende, que a razão para diante desse brilho, assim. E é isso que eu estou chamando de epifania, né? Que tem muito a ver com a questão do real, tem a ver com uma perspectiva do real que não é mais um real instrumentalizado, um real onde as coisas estão ali pacíficas diante de nós e nós nos apropriamos dessas coisas como objetos de uso, como objetos dos nossos interesses. Sim. Mas vai aparecer na Adélia, né, em outros escritores também, é claro, mas vai aparecer na Adélia esse real que brilha, né? Como eu falei, o caso lá do abacaxi no bloco anterior. Ela entende, tem um outro caso que ela conta numa outra entrevista que é interessante também. Ela fala de um. Eu acho que essas histórias delas são todas inventadas, mas enfim, não posso ter certeza, né? Mas são histórias muito maravilhosas para não serem inventadas. Né? Ela fala de que ela tinha conheceu um homem muito simples, né? Um pedreiro, e que ele falava assim, eu não sei se você já viu nas casas de Minas, as casas mais antigas, é comum ter canteiros em formas geralmente geométricas, né? Geralmente redondas, assim, você tem uns canteirinhos de cimento. E aí o homem falava com ela assim, eu não gosto de canteiro quadrado, eu gosto de... Não tem poesia, assim, eu gosto de uma forma de lua, eu gosto dessas formas mais exóticas, diferentes. Então, assim, é uma busca da beleza no cotidiano mais humilde. E essa busca de beleza que seria a epifania que eu percebo, né, No no texto texto de dela. Adélia, né? Bem, Sim, você falou de mística, mas você, quando comenta de uma tríade, como é? Adeliana, Adeliana, né? Você fala de erotismo, de mística e de morte. Como que isso. esses três temas, né, eles se articulam? Para você falar Então, em uma tríade, né? tem um poema dela, que é um poema muito bonito, que se chama O Modo Poético. Ele diz o seguinte, é um verso maravilhoso, daqueles versos bons para tatuar no corpo, assim, que é em sexo, morte e Deus que eu penso todo dia. Então, eu acho que são três temas muito fortemente entrelaçados na obra da Adélia, tanto na prosa quanto em verso, né? Tanto na prosa quanto na poesia. A sexualidade, o erotismo, né? Em todas, tanto o erotismo homem-mulher, quanto o erotismo homem-deus, que é o erotismo místico, e morte, né? Mística aí já está relacionado com o erotismo e morte, que é um outro grande tema também. E aí, se você pensar se fossem só dois temas, né, erotismo e mística, você podia pensar numa espécie de uma coisa meio boba, né? De autopromoção do humano, assim, de erotização do humano, o que pode parecer meio bobo, eu acho, né? Mas não é exatamente isso. Assim, as reflexões sobre a morte, elas são um grande horizonte na qual todas as reflexões adelianas se inserem. Então, assim, é pensar a morte em todas as suas possibilidades, né? A morte do dia a dia, a morte do cotidiano, a morte das pequenas coisas, a morte, grande morte, que é a nossa morte. Sim. Então, e isso ancora, essa reflexão sobre a morte, ancora as outras demais reflexões, que é do erotismo e da mística, que aparece muito fortemente. Ela que é a base, então. Quando você fala em poetização do cotidiano, você faz referência ao memorialismo poético, né? O Isso. que Eu significa isso? posso ler um outro poema? Ainda dá tempo? Claro, claro, para nós será sempre um prazer ouvir você. Então, o poema chama Verossímil.
né, que significa verossímil, do grego verossimilhança, que é alguma coisa que parece verdade. Antigamente, em maio, eu virava anjo. A mãe me punha o vestido, as asas, me encalcava a coroa na cabeça e encomendava. Canta alto, expevita bem as palavras. Eu levantava voo rua acima. Então, é uma imagem muito forte da menina vestida de anjo levantando voo. Então, é disso que eu estou querendo dizer, assim, o cotidiano, ele é a matéria da poesia, não é uma Sim. poesia sobre grandes temas, sobre grandes eventos, grandes acontecimentos, ou grandes reflexões filosóficas. Apesar de que tem muito de filosofia na Adélia, muito de reflexão filosófica, mas, assim, tudo muito... tudo que qualquer pessoa com um pingo de sensibilidade conseguisse compreender, menos um palavreado da filosofia e mais reflexões filosóficas pungentes, assim. Sim. Você falou ainda há pouco do tema da sexualidade, né? Eu fiquei aqui pensando assim, há em Adélia uma sacralização do Sim, corpo? claro, sim, muito. Nossa, um dos artigos, inclusive, é sobre isso, né? A sacralização do corpo. A, Verdade, sim. a sacralização do corpo, ela vai ser um movimento que as personagens em prosa vão fazer sempre, de aceitação do corpo. Aceitar o corpo com as suas demandas, mas perceba que não é o corpo potente, o corpo jovem, o corpo saudável, não, é o corpo com as suas demandas e com as suas misérias, né? Então é o corpo que sofre, é o corpo que adoece, é o corpo que sente dor, é o corpo feio, é o corpo manco, é o corpo aleijado, é o corpo que produz secreções. Então, assim, é esse corpo que precisa ser aceito. Por quê? Porque foi no corpo que o Cristo se encarnou, né? Ele se encarnou e nos deu uma espécie de paradigma. Tem um poema muito bonito da Adélia sobre Jesus, que ela fala assim, Jesus tem um par de nádegas, mais do que Yahvé nas montanhas, essa visão me prostra, né? Então, assim, a partir da visão do Cristo na cruz, um Cristo sofredor, um Cristo que tem um corpo, que é um corpo cheio de demandas também, como o meu, a partir dessa visão, eu sacralizo o meu corpo. E aí eu posso experimentar o divino em mim, sim, experimentar uma vida plena, né? Uma vida plena com Deus, assim, com o divino. Cleide, assim, numa palavra, como é que você apresenta a Adélia Prado nesse horizonte que nós estamos conversando aqui sobre a questão religiosa e a altura? Eu diria que é uma autora muito instigante, que instiga, que nos dá vontade de conhecer mais, de entender mais desse mundo, principalmente desse mundo humano, que também é um mundo cheio de desejo pelo divino, pelo sagrado. Muito obrigado pela sua participação. E o livro da Cleide Oliveira, O Brilho que a Razão Não Devassa, ensaio sobre a poética de Adélia Prado, está à disposição para sorteio, né? Uma doação da nossa convidada. Escreva para a nossa equipe através do e-mail religare@tvhorizonte.com.br para participar. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e os nossos cursos acessando a página que está em pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com mais um Religare Conhecimento e Religião.